Começa agora o programa Hora e a Vez da Pequena Empresa, sempre levando para você muitas informações e atrações. Confira. O economista Felipe Prince projetando o setor do agronegócio para 2025. O economista Otto Nogami comentando sobre os resultados do PIB referentes ao terceiro trimestre de 2024, publicados pelo IBGE. O auditor e perito contador Vitor Stanquevicius falando sobre conciliação contábil, procedimento imprescindível que as contabilidades das empresas devem tomar. E nesta semana o presidente do SINP, Joseph Cury, recebe o médico doutor Edgar Vilhena. Fique conosco. E o IBGE divulgou os resultados do Produto Interno Bruto referente ao terceiro trimestre. Surpreendeu o mercado, porque ele veio um pouco acima daquilo que se esperava. Agora, analisando o seu comportamento ao longo de um determinado período, mais especificamente no período de um ano, a gente observa que houve uma certa desaceleração. E isso se deve fundamentalmente à queda no setor agropecuário, afinal de contas, já saímos do período de safra. Um segundo fator importante que a gente observa diz respeito ao aquecimento ou fortalecimento do mercado de trabalho, que consequentemente fez com que a massa salarial aumentasse. Esse aumento da massa salarial leva inevitavelmente ao aumento de consumo das famílias. E um outro dado que chamou a atenção foi o crescimento no volume de investimentos, da formação bruta de capital fixo. Esse é um sinal importante. Isso significa dizer que o empresariado tem ou está tendo uma perspectiva boa com relação a 2025. Entretanto, tem um pequeno detalhe que diz respeito às condições estruturais da nossa economia. A falta de investimentos significativos, principalmente no setor de infraestrutura, isso pode comprometer esse processo de crescimento sustentável da nossa economia. Então, apesar dos investimentos que estão sendo realizados, à medida que nós não tivermos essa infraestrutura adequada, isso pode realmente comprometer esse processo de crescimento e desenvolvimento da nossa economia. Tanto é que as estatísticas já estão sinalizando que o crescimento não será o mesmo o ano que vem do que nós vamos verificar este ano. Então, precisamos dar uma parada e uma pensada sobre que estratégias deverão ser adotadas justamente para que a gente resgate toda a competitividade da nossa economia. Olá, amigos do SINP, eu sou o Felipe Prince, economista e especialista em agronegócio. O agronegócio é um dos setores mais importantes e dinâmicos da economia brasileira. No entanto, em 2024, em função de problemas climáticos, nós tivemos um ano de El Niño e que trouxe um período muito quente e seco para várias regiões do Brasil e que se refletiu numa menor produção no território nacional devido a essa condição climática desfavorável, para os produtores agrícolas. Falando aqui do estado de São Paulo, que é o maior produtor de laranja e de cana-de-açúcar do Brasil, na questão da safra de laranja, nós tivemos uma perda de 25% no volume produzido, devido ao período mais quente e seco, e também na cana-de-açúcar, nós tivemos uma redução do volume produzido de 5%. Foi uma quebra menor, mas que também afeta o processamento dessa cana-de-açúcar por parte das usinas que produzem o etanol e que produzem o açúcar, que são fundamentais para a economia brasileira. Agora, para 2025, até o momento, nós temos uma projeção de safra recorde na questão da produção de grãos no Brasil. O volume estimado é de 322 milhões de toneladas de grãos, é a maior safra da história, principalmente baseada na soja e no milho, que são os nossos carros-chefes. Então, para 2025, nós esperamos que o produtor, tendo uma melhor produção, uma melhor safra, até o momento o clima tem sido favorável, que ele possa se recuperar
dessas perdas. Agora, a gente não pode esquecer de um ponto que é a questão dos preços das commodities agrícolas. O produtor rural ele é dependente do preço que é cotado no mercado internacional. E nós estamos em um momento de preços mais baixos para as commodities que são importantes para o Brasil, como a soja e o milho. Então, por isso, a rentabilidade do produtor agrícola, a liquidez dele fica mais baixa, mesmo ele colhendo uma safra melhor, mas como os preços agrícolas estão mais baixos, no final das contas ali, o faturamento do produtor diminui. E isso traz uma série de reflexos, não só para o produtor rural, que está ali dentro da porteira, né, mas para todas as empresas que fornecem os insumos agrícolas, como os fertilizantes, as sementes, os defensivos, as rações. As empresas que fazem parte dessa cadeia produtiva desse setor, que é o agronegócio, elas também acabam sendo afetadas, acabam sentindo os reflexos desse cenário de preços mais baixos. Agora nós temos para o Brasil, que é o maior exportador de café do mundo, um cenário extremamente favorável. Nós estamos com preços recordes do café, a estimativa que a gente tem um aumento de até 40% no valor gerado da cadeia de café no Brasil em 2024 e em 2025. Então, é um setor que, em termos de preços agrícolas, está melhor que o setor de soja e milho. De qualquer forma, a gente espera que 2025 seja um ano bastante favorável, né, porque até o momento o clima está ajudando na questão da estimativa de safra e produção dos agricultores brasileiros. Conciliação de contas contábeis. Este é um procedimento imprescindível realizado pelo contador, pela contabilidade das empresas, a fim de verificar se cada conta patrimonial e, por que não, cada conta de resultado apresentadas lá no balanço patrimonial e na demonstração de resultado estão corretas, derradeiras, com seus saldos finais absolutamente precisos. Este é um procedimento que as contabilidades devem tomar mensalmente e de maneira imprescindível, como já disse, no findar de cada exercício. Então, antes da elaboração das demonstrações contábeis deste ano de 2024 passado, não é que vai ocorrer esta elaboração, esta apresentação de demonstrações no começo do ano de 2025, todas essas contas devem estar precisas, redondas, acompanhadas, verificadas. Vamos a alguns exemplos? Perfeitamente, a conta caixa. Você utiliza lá na sua empresa a conta caixa, o caixinha para pequenos gastos, pequenos valores. Esses valores devem ser acompanhados, vez que o saldo inicial e todas as movimentações de entrada e de saídas no caixa, no caixinha, devem estar devidamente acomodadas, registradas na contabilidade, fazendo bater, portanto, o livro caixa, em seu saldo inicial, movimentação, entrada e saída de recursos e saldo final, devem estar absolutamente precisos, de acordo com o que registrou a contabilidade. Sim, conciliação bancária, da mesma forma. Por isso precisamos dos extratos de cada banco, de cada investimento realizado pela empresa, a fim de verificar se a movimentação dos extratos bancários coincide em sua movimentação de maneira precisa com o que diz, com o que dita a contabilidade em seus registros. É a conciliação bancária. Todas as contas importantes, como já disse, patrimoniais e até de resultado, devem ser verificadas, controladas em seus saldos, em sua movimentação, a fim de prestar fidedignidade a essas demonstrações contábeis. Veja, outros exemplos de contas que também devem ser conciliadas, além de caixa, bancos, aplicações financeiras, temos duplicatas a receber, clientes, fornecedores a pagar, duplicatas a pagar e outras, ativos imobilizados, as depreciações, empréstimos e financiamentos a pagar, todos os tributos a pagar,
todas essas contas devem ser absolutamente verificadas, controladas pela via da conciliação, a fim de registrar nas demonstrações contábeis os seus saldos efetivos, como já disse. Foi claro? Muito obrigado a todos. Sempre uma grande satisfação. Até a próxima oportunidade. Entrevista da semana. Nosso convidado de hoje é o Dr. Edgar Vilhena, médico, professor, pesquisador. É um prazer tê-lo conosco. Prazer é todo meu, grato pelo convite. Nosso prazer. Doutor, nos conte, verão e as suas doenças. Quais são as principais doenças, para depois eu te perguntar como é que se previne. Mas vamos lá, para as doenças, por favor. No Brasil é muito prevalente as arboviroses, que são as doenças transmitidas pelo Aedes aegypti, que a gente tem que se preocupar sempre, né? A dengue, zika e chikungunya. Essas são as mais importantes do ponto de vista infeccioso, as doenças virais, né? Por aglomerações, por contaminação, por não lavagem de mãos. Mas essas doenças nem sempre internam muito, né? A gente tem que se preocupar muito também com as doenças cardiorrespiratórias. É muito comum o idoso se desidratar no verão e ele complicar de algumas doenças crônicas que ele já tenha, como no caso a doença pulmonar obstrutiva crônica. É muito comum infartar pessoas por desidratação. É muito comum também pacientes com insuficiência cardíaca e que tem um limite de água muito estreito para ingerir, também complicarem seus quadros e com isso internar. E isso tem um custo, um impacto financeiro na saúde muito importante, porque internam muito. Tem um estudo feito de 2008 a 2018, avaliaram mais de 23 milhões de internações em 5.500 municípios brasileiros aproximadamente. E eles mostram isso de uma forma clara, né? Que não são apenas as doenças infecciosas virais que trazem problema. Ainda assim, elas também podem complicar esse paciente, mas pacientes que têm doenças crônicas e que, se são submetidos a essas alterações de clima, são muito importantes. Para vocês terem uma ideia, a gente fala em sustentabilidade. A importância disso é que a cada 5 graus que a temperatura cresce no mundo, aumenta em 5% as internações de pacientes que têm complicações respiratórias. 5 graus, 5% a mais. 5% a mais. De respiratórias. De respiratórias. E cardíacas também ou não? Ou só cardíacas eu não tenho esse dado. É um pouco menos prevalente que as respiratórias, em torno de 53% das respiratórias e 49%, 47% das cardiovasculares, né? Mas é preciso tomar atenção, porque o nosso sistema vascular todo funciona sob pressão. Então, se você tem um quadro de desidratação, que baixa o volume dentro desses vasos, ou você tem uma vasodilatação pelo calor, que você fica vermelhinho, transpirando mais, esses sistemas, se já são comprometidos, facilmente interrompem o fluxo sanguíneo. E com isso pode matar alguma parte do tecido. E muito comumente isso ocorre tanto no coração quanto no cérebro, porque são vasos pequenos, né? Não estou falando de uma aorta, né? E são vasos que muitas vezes estão comprometidos no idoso, né? Por causa de processos ateroscleróticos. Como se evita? Como é que a sociedade como um todo pode se precaver de fatiando o problema e tentando dividir por região do país? No norte e no nordeste são muito comuns os acidentes vasculares cerebrais, né, e as doenças relacionadas a essas arterioscleroses por causa da cultura da alimentação muito hipercalórica, com muito colesterol, muito lipídio. Então, pensar em mudar esses hábitos seria muito importante. No caso das arboviroses, se você não tem dinheiro para gastar com repelente, você tem que cuidar do seu quintal. Não pode deixar poços de água,
nos pneus, no canteiro, no vaso de planta, não deixar aquela água para o cachorrinho ir lá beber de vez em quando, porque a água limpa e parada é que faz esse mosquito proliferar. E ao contrário do que muitos pensam, quando forem usar os seus repelentes, usem nos rodapés da casa, porque é onde eles ficam. É um bichinho que só voa até 1,5 m mais ou menos de altura. Né? Eles não são morcegos, sempre quando a gente vê no teto, eles crescem para baixo esperando você dormir para te picar. Usar telas de proteção nas casas, telas até para dormir, aquelas camas que a gente vê em filmes, que são cobertas de tela, você dormir, diminui a quantidade de mosquitos que conseguem te picar durante a noite, isso é muito importante. No caso de outras doenças virais, as conjuntivites famosas na praia, evitar usar toalhas comuns de um e de outro, sempre lavar as mãos, evitar coçar um olho, depois coçar o outro com a mesma mão, isso são coisas profiláticas. E no caso dos nossos idosos, né, quando os seus familiares forem sair para os veraneios e que não podem levar seus idosos, tomar muito cuidado com essa questão da ingestão hídrica, né? Que numa pessoa saudável você poderia pensar em torno de 2 litros por dia, de 10 a 20 ml por quilo, no máximo. No caso, se ela tem uma doença que limita a ingestão hídrica dela, no verão, talvez você possa acrescentar uns 200 ml a mais. Até porque, e ficar de olho nessa urina, porque se ele para de urinar também, aumenta a prevalência de infecção urinária. E normalmente o que causa doença no idoso, o que faz levar ele ao hospital, então, é a infecção urinária, que se dissemina facilmente pelo corpo. São quadros que começam na desidratação, mas terminam em outros problemas, né? Dores no peito, até não muito características, às vezes no idoso é importante investigar, porque tem uma alta prevalência para o infarto agudo miocárdico, as doenças arteriais coronarianas de um modo geral, também são muito importantes de estar usando como prevenção, né? A prevenção, o cuidado, a atenção pelos seus familiares é muito importante. Não simplesmente pegar a mochila, ir embora e esquecer o familiar com a cuidadora em casa, que normalmente não vai ter a mesma intenção de quem ama. Fatiando um pouquinho do que foi colocado, o pernilongo perigoso, ele voa até 1,5 m e, via de regra, está no piso ou perto do rodapé. Então, se for passar o inseticida, passe por ali primeiro, que você vai matar o bichinho que pode te causar doenças sérias. Isso. Estou correto? Está correto. Aquele que fica no teto é menos perigoso. Não, pode ser o mesmo, mas eles, em termos de quantidade, eles ficam menos no teto, de cabeça para baixo, do que no rodapé, porque eles voam baixo, né? Diferente de uma Covid, que rapidamente uma infecção alastra pelo mundo inteiro. Eles são restritos ao vetor. O vetor é o mosquito, que não tem uma aerodinâmica tão boa assim para viajar. Felizmente. Viajar tanto, né? Felizmente. Bom, água é fundamental. É fundamental. Agora, as pessoas no verão querem ficar na praia, querem tomar sua cerveja, enfim, as bebidas, não mais refrigerante, cerveja, comer uma comidinha salgada, etc. Esses fatores agravam o risco ou de infarto, ou de DPOC, ou não? Sim, porque quando você vai na praia e você está comendo aquele churrasquinho, que normalmente é salgado, aquele baconzinho, isso pode aumentar a sua pressão arterial. Se você está tomando cerveja, o álcool ele é um diurético. Isso vai aumentar a sua desidratação. Fora o calor, porque você está tostando ali no sol, né? E isso sem falar numa queimadura que você tenha, que você vai perder mais líquido ainda. Mas você vai urinar muito mais, você também vai perder líquido. Então, a hidratação é fundamental. Crianças, para que peguem o sol da manhã, até as 10 horas da manhã, que é o sol com raios mais predominantemente ultravioletas e não infravermelhos, que trazem mais transtornos à pele. Sem pensar nos efeitos cumulativos do sol e da radiação que o sol carrega, porque com
a longo termo pode desenvolver melanomas, porque essa radiação ela tem um efeito cumulativo nas pessoas. Não é porque você se queimou um dia que você vai ter câncer de pele, mas porque você vem todo verão ficando muito tempo exposto ao sol que você vai ter. Existem casos relatados de pessoas que adormecem no sol, de bruços, e fritam o rim delas. Quer dizer, isso para usar um termo leigo, né? Claro. Mas você tem muitos problemas relacionados a isso. Protetor solar é um mecanismo de defesa. Sim. Passar repelente é um mecanismo de defesa. É um mecanismo de defesa. Bom, na região norte e nordeste, a prevalência de infarto, de DPOC e do chikungunya. Do diabetes, né, mellitus, todos relacionados à alimentação. O acidente vascular cerebral é a predominância lá. O DPOC é mais no sul do país. E as doenças arbovirosas, a dengue, chikungunya e zika, no caso a chikungunya e zika, no extremo norte. E no caso a dengue, especialmente no Rio de Janeiro e Salvador. Se você não quer gastar dinheiro com repelente, né, você tem que cuidar do seu quintal. Porque ele é localizado, né? Aqui você faz, aqui você paga. É você mesmo que vai pagar. Tem que fazer os dois. Tem que fazer os dois. Repelente e cuidar do quintal. Nós estamos chegando ao final do nosso tempo. Eu pediria suas considerações finais, a sua recomendação. Se você tivesse na sua casa, o que é que você diria para o seu filho, ou para a sua filha, ou para a sua mulher? Por favor, nos conte em relação a doenças de verão. Bom, eu nasci no Rio de Janeiro e naquela época, no Rio, a minha avó sempre, quando a gente ia à praia, ela dizia assim, cuidado com as cobras. E a gente nunca via cobra no Rio de Janeiro. Sim. Até porque já não era a cidade que ela pegou quando foi para Copacabana. Então, as crianças, adolescentes são um pouco imunes à recomendação, ainda mais quando se trata de entretenimento. Sim, claro. Né? Então, o que eu recomendaria é agir. Vai sair, vai à praia? Antes vem cá que eu vou passar protetor solar em você. E um protetor de longa duração. Já bebeu água? Só vai sair de casa depois que beber esse litro aqui de mate ou de água. Vai fazer um piquenique na praia? Cadê a barraca? Então tem que levar a barraca para se queimar, não precisa queimar, não está direto no sol. Pode se queimar pela temperatura, já queima, né? Sim. Vai fazer churrasco? Deixa eu ver se não tem muito sal nesse churrasco aí. Né? A cerveja, bom, não dá para limitar a cerveja, né? Vai ter que liberar a cerveja, mas leva uma garrafinha de água junto, evita compartilhar toalhas, lembra a criança que se sentiu coceira no olho, coça num só, mas com a outra mão coça no outro, então mão direita no olho direito, mão esquerda no olho esquerdo, e evitar contaminação, porque passa tudo pelas mãos. Queremos agradecer muito a transmissão do conhecimento acumulado, agradecer muito a sua participação, doutor Edgar Vilhena, e desejar que nesse verão, com as dicas dadas, possamos ter cada vez menos incidência de problemas de saúde e mais lazer e aproveitar os momentos com a família e os amigos. A você que esteve conosco, nosso mais profundo agradecimento, com a certeza que estaremos juntos na semana que vem. Até lá! Mais um ano que se termina, mais um ano que se inicia. E chegamos ao momento de dizer, através de todas as reflexões familiares, pessoais, do que aconteceu no ano que termina e qual é a nossa esperança do ano vindouro. O que é que nós desejamos? Como é que nós realizaremos? E que seja um ano que possa trazer saúde, paz, felicidade, prosperidade. Resumindo, que seja o ano da realização dos sonhos pessoais, familiares, trazendo amor, trazendo prosperidade e felicidade a todos. E eu queria dizer, 2025, seja muito bem-vindo, venha 2025 e traga para todos nós
um ano iluminado e abençoado. Feliz 2025!